Vamos começar fazendo uma comparação, uma analogia. Né? Se você tem um carro e esse carro ele funciona, ele precisa de energia. Então a energia vem da onde? Vem do combustível que a gente coloca no tanque e o motor do carro queimando essa energia essa energia do combustível, a energia liberada e o carro ele anda. Começa a andar. Tá, muito bem. E do organismo vivo, qual é o combustível? Qual é a energia? É o açúcar. É o açúcar. Então você tem que ter o açúcar e você tem que ter o motor, a faísca para queimar esse açúcar. Esse combustível. Né? Ou esse combustível, esse açúcar. Certo. Então, nós precisamos, é indispensável o açúcar para a vida. E você tem que ter a faísca, você tem que ter a combustão do açúcar, que depende, no caso do motor, que é um hormônio chamado de insulina. Ah, sim. E o que acontece? O combustível, ele para ser queimado, ele vai precisar do hormônio chamado de insulina. Então, duas coisas podem acontecer que vão causar o que nós chamamos de diabetes. Primeira coisa é quando o motor ele não está funcionando direito. O motor não está criando a faísca, não está pegando. Então, você tem o motor, você tem a faísca, mas você não tem a combustão, não tem a produção de energia. Então, é o caso de você ter a insulina, mas a insulina ela não está dando a faísca, ela não está dando a combustão. É o caso mais comum que nós chamamos... De desenvolver o diabetes. Ou é A? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Mas a doença, diabetes... A doença diabetes... O diabetes como síndrome, né? Ou com uma síndrome também. Agora, e isso acontece, doutor, porque está vindo uma quantidade maior de açúcar e a insulina não está conseguindo processar? No início, sim. No início é isso. Sim. A insulina está chegando na hora errada, às vezes até inicialmente em grande quantidade, mas ela não está se encaixando como se fosse uma chave que deixou de encaixar na fechadura. Então, a chave que não está encaixando na fechadura. Esse é o diabetes mais comum. Esse é o tipo? Tipo 2. 2. Que nós chamamos de tipo 2. É isso que eu ia, na verdade, perguntar. Porque existem dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. Existem, na realidade, vários tipos. Mas nós simplificamos, fica bem a simplificação em dois tipos. Tipo 1 e tipo 2. Então, no tipo 2, que é o mais comum, o que acontece? Existe lá a produção, o produtor da faísca, mas a faísca não está acontecendo. Certo. Então, você tem uma grande quantidade, até às vezes, do hormônio chamado insulina, mas ela não está dando a faísca para produzir a energia. Entendi. A energia que move a vida. Certo. Esse é o tipo 2, que é normalmente aquele que acontece nas pessoas que estão com sobrepeso ou estão mesmo com obesidade. É aí que entra Fernanda Machado como nutricionista para poder estar nos dizendo a forma correta da gente se alimentar, não é, Fernanda? É verdade, porque a gente sabe que a obesidade ela leva uma resistência à utilização da insulina, porque é a insulina que vai fazer queimar a glicose para ser transformada em energia para a gente viver. Então, quanto maior for os níveis de obesidade, maior resistência o nosso organismo vai ter para poder processar esse açúcar. E, em consequência, ele vai se acumulando no sangue, vai gerar a hiperglicemia, e é a hiperglicemia que vai gerar outros sintomas que são agravantes, como sintomas cardiovasculares, sintomas renais, sintomas gastrointestinais, cegueira, catarata, até impotência. Então, é a hiperglicemia que precisa ser controlada para poder não desencadear esses demais
sintomas que são agravantes e que leva à mortalidade precoce. É uma das principais causas de morte no Brasil, é o diabetes. Porque, na verdade, o endocrinologista acaba encaminhando o paciente para uma nutricionista para você desenvolver um plano alimentar. Sim. Mas você, Fernanda, o que eu acho muito interessante é que você é muito contra o radicalismo, Sou, né? totalmente. E, na realidade, o plano alimentar do diabético, ele é bem parecido com o plano alimentar de uma pessoa não diabética. O que tem que ser observado nessa questão são as quantidades que vão ser ingeridas de cada grupo alimentar, de forma que se previna a hipo ou a hiperglicemia e os sintomas Porque decorrentes. cada alimento tem uma determinada quantidade de açúcar, né? Sim, sim. E o nosso corpo, cada nutriente, ele tem uma função específica. Então, tem os carboidratos que vão oferecer a energia, tem as proteínas que vão construir os músculos, tem as gorduras que também vão fornecer energia. Por exemplo, o nosso cérebro, ele trabalha utilizando a fonte de energia, ele não usa a glicose, ele usa mais a gordura. Ou seja, até a gordura, ela é necessária. É necessário, tem mas gente que tudo tira. com equilíbrio, Por né? isso é que tem que ser tudo muito equilibrado. E aí, o plano dietoterápico do diabético, ele vai ser individualizado. Por isso é importante que o paciente ele procure o profissional, o médico, o nutricionista, para tratar desse plano. Por quê? Porque vai de caso a caso, vai depender dos sintomas apresentados. Então, se o paciente apresenta sintomas gastrointestinais, vai ter uma dieta específica para aquele sintoma. Se são sintomas cardiovasculares, vai ser dieta específica para aqueles sintomas. Se o paciente já está apresentando um quadro renal, então tem uma dietoterapia específica. Então, tudo é caso a caso, tem que procurar um médico, conversar. Se o paciente faz uso de insulina, porque tem a diabetes que faz o uso de insulina e tem a que não precisa. Então, nessa que faz o uso de insulina, a dieta ela tem que ser ajustada de acordo com o tipo de insulina e a dose de insulina que esse paciente toma e que coincida no mesmo horário. Ah, sim. Sim, porque tem que coincidir o pico, né, da insulina com o horário da refeição. E outra coisa que também a gente estava comentando, né, doutor, que nem sempre no início quem acaba desenvolvendo diabetes demonstra sintomas, né? Porque às vezes o senhor disse que é até indicado fazer um exame não com o jejum. Às vezes a pessoa pode estar apresentando uma quantidade de açúcar que já é de diabetes, mas porque fez em jejum não acusou ali. Então, e aí acode mais rápido, é isso, doutor? Dá para tratar mais rápido? Então, isso é a primeira coisa muito importante. Então, no tipo 2, que a faísca não está funcionando, o hormônio chamado insulina não está funcionando, ele leva muitos anos desperdiçando o isqueiro, a faísca, desperdiçando o início da combustão. Então, ele vai desperdiçando insulina no tipo 2. Então, o exame que mede o nível de açúcar, sempre ele foi feito em jejum. E ainda era feito em jejum de 8 ou 12 horas, né? 8 a 12 graças horas. a Deus está acabando. Então, na realidade, a pessoa ficava muito tempo com os níveis de açúcar alto e desperdiçando insulina, porque o exame não era feito após as refeições. Entendi. Então, se a gente for ver o Brasil, onde a obesidade e o sobrepeso estão explodindo e o diabetes tipo 2 também está explodindo, você pode detectar muito mais rapidamente fazendo o exame da glicose após as refeições. Mas não precisa disso. Dando uma quantidade alterada, doutor, o senhor já entra imediatamente com medicação ou o senhor começa a tentar resolver só com a alimentação? Bom, primeiro... Ou uma associação, Então, né? vamos lá. A gente já sabe que tem 2 tipos. Sim. Porque falta insulina, Sim. aí uma alteração que o organismo começa a inflamar e atracar o próprio órgão que produz a insulina, que é o pâncreas, aí ele precisa de insulina. Esse é o tipo 1. E o tipo 2, porque a insulina existe, mas ela não está encaixando nas fechaduras, ela não está provocando a combustão. Certo. Agora, a gente tem que entrar, então, antes do tratamento, nas causas.
quais são as causas. Então, inúmeras, né? as causas são as seguintes: o que há de mais moderno? Tanto o diabetes tipo 1 como o diabetes tipo 2, para variar, eles começam nessa glândula aqui, que é o cérebro. Antes de ocorrer alteração, porque no diabetes a alteração ela não é só no pâncreas. A alteração é inicialmente no cérebro, inicialmente no cérebro. Depois que ela vai desenvolver. Depois ela acontece nos órgãos. Nos órgãos. No intestino, no rim, Certo. no pâncreas, Certo. no fígado, no músculo. Então, o início... Sempre esse início é no cérebro, doutor? Cérebro. Aí a gente tem que ver as Olha causas. isso. Quais são as causas? A primeira causa são os níveis de ansiedade. Que hoje em dia tá lá nas alturas. Um dos males do século. Que é uma sensação muito grande de medo, que você não sabe nem de quê, e uma sensação de que você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Então, essa causa é a primeira. É a primeira. Ansiedade e estresse. Por quê? Porque a ansiedade e o estresse vão provocar uma alteração no metabolismo, no funcionamento do cérebro. E essa alteração no metabolismo do cérebro vai fazer você criar uma avidez, você criar uma atração fatal, por doce, uma fissura, uma impulsividade, uma compulsividade por açúcar e gordura.